Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual. Lembrando de enviar aos seus familiares e amigos o conteúdo dessas reuniões. E não esquecendo também de dar o seu like no final, para que o YouTube possa disponibilizar por mais tempo essas reuniões. Os nossos estudos são feitos de maneira alternada entre o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa oportunidade, nós vamos estudar o Evangelho no capítulo 7, no versículo de 7 a 10, que fala dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E esse estudo dessa noite, quem vai nos premiar será nosso companheiro de ideal espírita, Gilmar Ângelo de Moura, que é integrante do Lar de Teresa. E a quem eu passo a palavra para suas primeiras considerações. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui aos nossos humildes estudos desta reunião pública. Primeiramente, eu agradeço a sua presença aqui, o seu tempo dedicado para estes estudos, para um aprofundamento melhor sobre nós mesmos. E hoje um tema muito interessante: mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Afinal, o que há de oculto e por que foi oculto? Por que está em segredo? O que existe nesse jogo em que muito foi revelado e aqueles preparados para esta revelação, para o mundo espiritual, para muitas coisas que acontecem na nossa vida, por que isso foi oculto àqueles que mais estão preparados intelectualmente para isso? Vamos estudar. Obrigada, Gilmar. Então vamos agora à nossa leitura inicial. Evolução e felicidade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Não esperavas, talvez, que expressões espetaculares te marcassem na terra os processos de vivência humana. E muitas vezes nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam a distância entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista, anteriormente expandidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outros são muito diferentes. Onde os eletrocardiógrafos, capazes de medir o grau de dedicação dos pais pelos filhos, onde os computadores que nos traduzem em número e especificação as doenças causadas pelo ódio. Como encontrar as máquinas que possam frenar entre os povos os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que na terra, enquanto encarnados, tanta vez nos devastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio? E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantêm aí no mundo com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas, quando apertamos em vão entre as mãos desfalecentes das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos na viagem da morte. Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar por meses e meses um deserto formado em pepitas de ouro, sem a bênção da fonte, ou residir num palácio sem luz? Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão que te balsamizem o espírito. Porque não existe felicidade sem amor. E não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus.
Está no livro Ceifa de Luz, capítulo 65, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos mais uma vez, Senhor, reunidos em Seu nome, para mais um estudo da Sua palavra. Te pedimos, Senhor, esclarecimento, a luz para as nossas mentes, a todos esses espíritos de luz que nos envolvam em todo o nosso processo de aprendizado. Que assim possa ser, graças a Deus. A palavra é sua, Gilmar. Muito bem. Tema um tanto quanto curioso, um tanto quanto interessante, e provavelmente você já se perguntou. Você que talvez se banhou por esses esclarecimentos que a doutrina espírita vem trazer, provavelmente entre uma leitura e outra, você se deparou com um trecho e pensou o seguinte: nossa, tal pessoa poderia ouvir isso. Nossa, eu conheço muito bem um parente que deveria ouvir o que, ou ler o que está escrito aqui nesta passagem, ou mesmo numa explicação ou numa palestra. E é exatamente essa pergunta que nós vamos nos fazer, que é exatamente o objetivo, o móvel deste capítulo, né? Por que estes mistérios? Por que essas luzes estão ocultas para os sábios, para aqueles que mais entendem, para aqueles que têm um potencial intelectual muito mais avançado? E aí a gente se pergunta: já pensou se em cada mesa de um cientista, de um médico que está pesquisando numa das universidades mais famosas do mundo, estivesse um livro dos Espíritos, estivesse um Evangelho segundo o Espiritismo? Por que esses cientistas se deparam e discutem coisas que talvez para nós seja tão simples que essa doutrina veio descortinar? Por quê? Os mistérios ocultos. A grande questão é mistérios, né? Primeira palavra, né? Mistério. O que seria um mistério? Vamos trocar aqui esse mistério pelas perguntas que todos nós fazemos, né? As perguntas que nossa sociedade faz. Por que uma criança em tão tenra idade nasce com um câncer tão severo? Por que existe tantas injustiças no mundo? Por que aqueles que são malfeitores têm tanta sorte e aqueles que são abnegados, aqueles que são humildes, parece que tem tanto azar, parece que tudo dá errado? Por que existe essa disparidade entre riquezas, entre propensões, intelectualidades? Bom, a doutrina espírita já ensina isso. Não é o objetivo aqui, mas nós vamos entender o porquê que todas essas perguntas, as explicações dessas perguntas, não estão claras para os sábios. E aqui eu vou começar com uma historinha que eu extraí do livro, né, do livro Boa Nova, de Chico Xavier, que é exatamente o Sermão do Monte. Tudo começa na casa de Levi. Bom, quem não, quem talvez não esteja familiarizado, Levi é o nome primeiro de Mateus. O nome dele se transformou em Mateus e exatamente é o autor principal, o autor primordial do Evangelho de Mateus. Levi era cobrador de impostos e muito provavelmente era o único que conseguia ler e escrever
do colégio dos apóstolos, sabendo que a grande maioria deles eram pescadores, eram pessoas humildes. Bom, tudo começa a história exatamente na casa de Levi, que era rico, abastado, e ali três pessoas chegaram para falar com Levi. E eram três homens totalmente paupérrimos, totalmente desprovidos de riquezas, todos eles tinham problemas, todos eles tinham uma situação complicada de vida, só que os três chegaram para falar com Levi exatamente querendo colaborar no reino de Deus, aquele reino que era propagado tanto por Jesus. Sabendo bastante que muitas pessoas procuravam os apóstolos para ter essa proximidade, talvez não conseguisse chegar mais perto de Jesus, procuravam os apóstolos para ter ali uma entrevista. E aí esses três, totalmente desafortunados, chegam para falar com Levi, e aí Levi, Mateus, fala para eles: o que você pode realizar, Lisandro, aleijado como és? E você, Áquila, não foste abandonado pela própria família sobre o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas tais aflições? Ou seja, os três afortunados chegavam lá totalmente alquebrados, um era aleijado, o outro foi abandonado pela família, outro estava cheio de aflições e eles queriam colaborar. O Levi olhou para eles e falou: olha, meus amigos, não dá. Vocês precisam ter um mínimo de intelecto. Vocês precisam ter um mínimo de força. Vocês precisam ter um mínimo de. Olha, ó, vocês vão colocando vão identificando exatamente o que caracteriza talvez aquela pessoa que seria capaz, na visão de Levi. E aí os três, os interpelados, se olharam cabisbaixos, humilhados com tudo isso, e foram embora. Viraram as costas, foram embora, tristes, depois de jogar esse banho de água fria, e foram embora tristes. Passado alguns minutos, Jesus foi até a casa de Levi. Ele entrou lá e começou exatamente, tinham mais apóstolos ali junto com eles, e começou exatamente uma conversação. E Levi falou para Jesus, comentou com Jesus exatamente o que aconteceu. Ah, Jesus, você não sabe o que aconteceu? Agora há pouco estava aqui dentro, poxa, três desafortunados aqui, e eles queriam colaborar. Poxa, já pensou? Eles não conseguem carregar a si próprios. E eles queriam colaborar. Poxa, então eu já cheguei para eles e falei, infelizmente não dá, não sei o quê. E aí Jesus vai dar uma resposta extraordinária. E ele fala: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, ora, o evangelho significa boa nova, como não há de ser uma mensagem divina para eles, os tristes deserdados na imensa família humana? Levi estava olhando somente para os vencedores da terra, aqueles que eram inteligentes, os príncipes, aqueles que tinham riqueza. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Olha, nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E aqui, um parênteses. Nas tuas principais aflições, onde que você mais se viu perdido, onde você viu mais afortunado, é onde você ouviu mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos, os caluniados,
sentimos tão unidos aos céus, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que eles revelam. Por mais desafortunados que fossem, coragem. Coragem tranquila que revelam. Um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Ou seja, todos estes sábios, doutos, prudentes, estão mais preocupados com sua vitória material. E aqui, material não é só dinheiro, mas é o que você está vendo aí com você. O que você está vendo? Quais são as quinquilharias que você está juntando? E aí, Mateus recebe o impacto, Levi recebe esse impacto e responde: Senhor, minhas observações partiram tão só do imenso prazer, o intenso desejo de apressar. Preste atenção. Levi queria apressar a supremacia do evangelho entre os que governam o mundo. Pronto, é a nossa pergunta do início. Gente, a gente podia apressar essa transição que a gente está passando, né? Ter bondade de todo mundo, levar essas luzes, levar o evangelho entre os que governam o mundo. É o que a gente quer. É o que a gente quer. A gente quer doutrinar político, a gente quer doutrinar juízes, a gente quer doutrinar aqueles que governam, aqueles que a gente acha que governam o mundo. E aí, mais uma paulada de Jesus. Quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Aquilo causou tão impacto em Mateus, em Levi, logo em seguida, logo depois desse diálogo, Jesus se dirigiu à montanha, ao monte, todos os apóstolos foram com ele, Levi em silêncio, e lá Jesus proferiu o sermão mais belo que existe, o da bem-aventuranças. E lá ele falou: bem-aventurados os pobres em espíritos, humildes, porque deles é o reino dos céus. Isso causou tanto impacto com Levi, que a mudança foi muito drástica. Ele, que negava exatamente esses desafortunados, fez um evangelho inteiramente destinado aos desafortunados. Quem gosta de estudar o evangelho sabe que os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, cada um deles tem as suas características. Mateus, o evangelho de Mateus tem uma característica própria. O Evangelho de Lucas tem essa característica própria, e assim por diante. A grande característica do Evangelho de Mateus é exatamente sobressaltar os humildes. Tanto é que uma ênfase gigante existe no capítulo 5, que é exatamente das bem-aventuranças, onde que todo o Evangelho está alicerçado. Levi, a partir daquele momento, entendeu que ele próprio, como um cobrador de impostos, renegado também, que sofria muitas conversas, muitas negações, muitas exclusões,
ele também era um grande excluído. E bem-aventurados os excluídos. A grande questão aqui é uma só: orgulho. Por quê? Não existe essa disseminação? Por que que exatamente essas luzes ficam como grandes segredos aos intelectuais, aos doutos? Orgulho. É o grande orgulho na nossa vida que insiste em bater a nossa porta. E eu ouso dizer que o orgulho é uma das faltas, é uma das imperfeições mais complicadas que nós temos, mais complicadas que temos. Sabe por quê? Porque nós perdemos a noção do quanto estamos sendo orgulhosos. As situações pelas quais você passa hoje, pelas quais estamos passando, vivenciando hoje, é uma consequência de como lidamos com o orgulho, o nosso próprio orgulho. Como você está com a sua família, com quem você fala, houve alguma briga, houve perdão, separação ou boa convivência ou bom diálogo? Como está você no seu trabalho? Como está você com seus amigos? Você tem amigos em que pode confiar? Tudo isso, há respostas para essas perguntas. Não está fora. Ah, mas as pessoas. Ah, mas a minha família é assim. Ah, mas as pessoas. Não, não, não. É você. Como você lidou com esse orgulho internamente? Como que você colocou essas engrenagens difíceis com grande atrito, porque o orgulho é o atrito das engrenagens. É exatamente esse orgulho que nós precisamos ali passar uma graxa, passar uma para que isso flua direito, para que isso flua bem. E tudo na nossa vida começa a dar certo, ou pelo menos nos traz paz quando as coisas estão erradas, quando as coisas não saem conforme planejado. O orgulho nos cega. O orgulho nos faz caminhar exatamente do que Jesus falou, caminham por entre tenebrosos abismos. E nós vamos ver que estamos em abismo tarde demais. Nós só vamos ver que estamos no abismo quando já é tarde demais, infelizmente. Porque orgulho, orgulho. E continuamos a bater nesse grande erro, nessa grande imperfeição que ainda caracteriza a nossa terra. Como um grande exemplo que eu venho trazer aqui de virada de vida, de virada de orgulho, eu venho trazer aqui a nossa singela história de Paulo, Paulo de Tarso. E aqui uma indicação de livro, e provavelmente você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido, mas Paulo e Estevão, psicografia Chico Xavier. Paulo e Estevão, psicografia Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Que livro fantástico, que romance, que romance. Paulo e Estevão é um livro assim que te leva a grandes emoções. Você passa mais da metade do livro com uma baita raiva daquele rabino Saulo, que fazia atrocidades com os primeiros cristãos. É incrível como que aquele livro. Mas a virada
que aquele homem fez, primeiro foi a queda, exatamente em Damasco, ficando cego. Depois o refúgio no deserto. E depois engolindo aquele orgulho daqueles que o perseguiam para voltar às igrejas, às primeiras comunidades, para falar com os apóstolos. E para mim, pessoalmente, a parte mais que mexe com as emoções naquele livro é o encontro de Saulo, ainda Saulo, com o seu pai, com o pai de Saulo. Depois dessa queda de Damasco, depois dessa conversão, depois de tudo, quando ele começou a dar os primeiros passos, o diálogo com os apóstolos, ele foi falar com o seu pai, um judeu antigo extremamente orgulhoso. Ora, Saulo, como a gente colocou, era um sábio, era um rabino, tomou o lugar de Gamaliel exatamente no Sinédrio. Então era pensando naquela comunidade, era o máximo que ele poderia encontrar. Falava duas línguas e falava grego, que era o inglês da época. Não poderia ter mais erudição como Paulo, como Saulo naquela época. E Saulo vai encontrar o seu pai, que planejou toda aquela vida para ele na comunidade judaica, como rabino, como mestre em Jerusalém, e ele deixa tudo para ir para o deserto, para viver humildemente com os apóstolos, e ele chega para falar com seu pai, e o seu pai não recebe ele. Para mim, sinto até agora aqueles arrepios, né, que a gente sente. Esse foi o golpe de misericórdia naquele orgulhoso rabino Saulo. Aquela hora que ele vai conversar com seu pai e o seu pai olha para ele, pergunta se é verdade tudo aquilo que estão dizendo e ele fala que sim, que está seguindo Jesus Cristo e o pai dele põe para fora o próprio filho. Aqui, e aí Emmanuel é brilhante nas palavras. Fala que Saulo perdeu o rumo. Ele estava andando a esmo nas ruas assim. O golpe de misericórdia no orgulho de Saulo. Depois dali começou exatamente a palmilhar, a subir degrau por degrau a grande escada que seria aquele gigante Paulo, Paulo de Tarso, o qual devemos o cristianismo, a nossa religião cristã, do jeito que é, como ele trabalhou muito. E assim como Paulo renasceu, morreu Saulo, renasceu Paulo. Por nossa vez também podemos morrer esse nosso orgulho, para que não sejamos estes orgulhosos, os quais não conseguem enxergar estes mistérios, essas luzes, essa bem-aventurança na nossa vida. E como última mensagem de encerramento, trago aqui mais uma história que é interessantíssima, que está no livro No Roteiro de Jesus, psicografia também de Chico Xavier. Chico Xavier deixou para nós gente, uma bela biblioteca, né? Psicografia Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que conta a história de Simeão e o menino. Se você se lembra, Maria e José levou Jesus, logo depois que nasceu, para o templo.
para exatamente para apresentar aquele menino, aquele bebê ao templo, como era a tradição dos judeus, apresentar ao templo. E lá no templo, está também escrito isso nos evangelhos, um sacerdote acolheu o menino, acolheu a família. Era Simeão. E a história nos conta que Deus prometeu para Simeão, antes de morrer, que ele veria, que ele ia ver o Salvador. E essa é a história, né? E aí, Humberto de Campos conta os bastidores que aconteceu deste encontro. Então, quando José entregou o menino para Simeão, Simeão abraçou naqueles braços de velho e viu, entendeu que aquele era o Salvador. No entanto, quando viu a condição da família, mas vem cá, você é carpinteiro e ele nasceu na manjedoura aqui perto, aqui em Belém? Como que foi isso? E aí, Simeão pega Jesus, tá lá com Jesus no colo, dá uma afastada, né, de José e de Maria, e aí vai começar a falar com Jesus. Imagina, um sacerdote antigo, velhinho, falando com um bebezinho, né? Ele vai falando assim: Celeste menino, por que preferistes a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste do lado de Augusto, o lado do imperador, para defender o flagelado povo de Israel? Como longe dos senhores romanos, como que você vai advogar as causas dos humildes e dos justos? Quem te preparará? Imagina, o velhinho falando: quem vai te preparar para o ministério santo? Você não tem ligação com príncipes, nem com juízes, nem com sacerdotes. Não encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Onde você vai representar os interesses do Supremo Senhor? Você vai sentar com algum poderoso? Vai escrever algum livro de sabedoria? Vai erguer algum templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Dize-me, ó divina criança, onde representarás o interesse do Supremo Pai? Aí Humberto de Campos fala que o menininho estava lá quietinho, ouvindo tudo, e aí ele começa a se debater. O menininho começa, Jesus, menino Jesus, bebê, começa a se debater. E nos bracinhos, no bracinhos dele começa a bater no peito, naquele peito daquele ancião que se aproximava do túmulo. Começa a se bater no peito dele. Simeão com certeza não pegou essas minúcias, mas ao desencarnar, diz Humberto de Campos, que Simeão não ficou sem resposta. O reino de Deus, essas luzes que se procura, está no nosso coração, está no coração do homem. Não está em púrpuras, não está em livros, não está em templos de pedra, não está do lado de ninguém, está dentro de nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, Gilmar, pela sua disponibilidade em atender o nosso convite e por essa exposição tão enriquecedora. Agradecemos também a todos que estiveram conosco nesse momento, até esse momento. E vamos agora, então, encerrar, no encerramento, a nossa prece final. Senhor Jesus, agradecemos por esse momento de paz, de tranquilidade, de sabedoria, Senhor. Que o Senhor nos envie os seus espíritos de luz, seus companheiros, para que nós possamos, Senhor, seguir o seu caminho, que nos envia para a sua luz,
E que assim, Senhor, agradecidos nesse momento por todos nós, pedimos as suas bênçãos para todos nós encarnados e desencarnados. Que nesse momento, Senhor, deixe agradecimentos e abençoado por Ti. Nós pedimos a sua permissão para encerrar a nossa reunião desta noite, te dando graças a Deus.